Olá, esperando a Pompeu entrar na live. Enquanto isso, eu vou acenando aqui para todo mundo. Hello. Oi, Oi, tudo Amanda. bem? Tudo e você? Tudo bem. Então eu vou começar falando um pouquinho do que tu me falou, aí se tu quiser colocar mais alguma coisa, só tu me falar. Tá bom. Então, tu é árbitra nacional e internacional e diretora de arbitragem da Federação Paulista de Ginástica. Isso. Queria colocar mais alguma coisa? Não, eu fui ginasta também em Brasília, com a professora Odales Aham. e até 2000 e... Nossa, 7 eu acho. Ah, não faz assim tanto tempo também, né, que você parou de treinar. É, mais ou menos. E quando você parou de treinar, você já emendou assim na carreira como árbitra ou não? Foi até antes, fui ginasta e árbitra estadual, né, por um tempo. Uhum. Acho que eu fiz o primeiro curso em 2006, por aí. Aham. Aí você arbitrava só lá em Brasília. Isso. E como que foi o teu tempo como ginasta? Eu gostava muito, assim, eu não era uma ginasta boa, mas eu era muito esforçada, sabe? Eu gostava muito. Eu era aquela que chegava antes do treino e saía depois. Aham. E eu sempre gostei das regras. Uhum. Então eu sempre ajudava a fazer ficha, era realmente a parte que eu gostava. Ah, nessa época eu ainda não tinha noção do que era arbitragem, mas eu olhava assim, imaginava que devia ser muito chato fazer a ficha e É, rever de novo. E era mesmo. principalmente, é porque assim, não dava pra ser feita à mão, né? Tinha que ter tudo no computador certinho. Era. Complicado. Como que, na verdade, como que era esse processo de fazer ficha nessa época? Porque eu não tenho noção. Então, tudo que a ginasta fazia tinha que estar escrito, né? Inclusive, se tivesse algum erro, tipo, colocou um critério a mais, a soma foi errada, a mais ou a menos, a ginasta era penalizada. E se acontecesse de, por exemplo, tava lá uma recuperação sem mãos e a ginasta pegou com a mão, ela era penalizada ou não? Não, aí podia, você só conta o que ela fez, né? Conta que ela Ah, recuperou tá. com a mão, né? Mas, por exemplo, se o valor, como se fosse o risco, se o valor era 0,70 e o técnico colocou 0,80, a ginasta era penalizada. Ah, tá. Uma falha pequena, né? Era quanto que era penalizado? Nossa, eu não lembro. 0,20, 0,30, eu acho que 0,30. Da Mas nota final. era uma coisa assim, cruel, sabe? Aham, imagino. E como que foi assim a tua caminhada como árbitra? Olha, eu fiz meu primeiro curso com a Vera Miranda em Brasília. E ela me incentivou muito a fazer o nacional e até colocou isso na minha cabeça do internacional. Eu não tinha noção, assim, quando eu fiz o curso de arbitragem estadual, que eu queria seguir isso como uma carreira, assim, fazer os Aham. outros cursos. Eu só fiz porque eu, isso aí, sabe, eu gostava, todo mundo da minha equipe fez. Ah, e é Foi bom, meio por né, ter isso. mais uma da equipe na banca de arbitragem.
Isso, foi uma coisa meio muito sem pretensão. Aí a Vera falou que, olha, você tem potencial, começou a conversar comigo e começou a me chamar para estudar na casa dela. Ela ainda era diretora de arbitragem da CBG. E começou a meio que me preparar para fazer o curso nacional. Me ensinou muito, assim, a gente estudava muito. Eu não tinha noção de artístico, essas coisas. Ela foi me ensinando, sabe? Foi muito generosa. Então eu devo muita coisa Aham, a ela, né? Ela que me pôs no caminho mesmo. Eu fiz o primeiro curso nacional junto com ela. Ela meio que me levou, sabe? Olha, aham. é Mas assim que não tem que era o primeiro estudar. dela. Não, era, sei lá, o milésimo dela. E, e depois, assim, que, tipo, passou de primeira, né? Sim, E depois que tu passou, tipo, tu era chamada direto, mais ou menos? pro nacional, você É. diz? No começo, não, demorou um pouco, assim. Mas acho que depois, não lembro o ano. Teve um ano que eu comecei a ser chamada direto, mas demorou um pouquinho, sabe? Aham. E aí, depois disso, tu nunca mais saiu da arbitragem nacional. Não, Sempre desde. continuou. Isso. E quando que tu pensou em fazer o internacional, que tu fez? Ó, desde essa época que eu estudava com a Vera, a ideia já era fazer o nacional junto com o internacional, porque antes tinha uns cursos continentais. Aham. Era um nacional um pouco diferente, assim, mais. Como se fosse mais simples, é, regionalizado, sabe? Não é igual Uhum. o internacional que eu fiz agora. Mas aí não deu para eu fazer por um problema de inscrição mesmo, mas eu já tinha essa intenção lá desde 2009. Uhum. Aí agora, quando esse que eu fiz em 2017, colocaram a possibilidade de todo mundo fazer. Era só se Uhum. inscrever, podiam no máximo 10 pessoas por país por curso. Então eu decidi fazer, sabe, como uma oportunidade mesmo. Aham. E esse foi em 2017, foi o primeiro que tu passou? Foi, Ah, que daí, no caso agora, se estendeu até ano que vem, né? isso, exatamente. Entendi. O que que é uma competição, assim, muito importante que tu tem arbitrado, que te marcou, assim? Nossa, olha, os campeonatos de conjunto, os campeonatos de lona, né, são muito marcantes, sempre são. O último que você tava mesmo é sempre muito emocionante, né? Conjunto Aham. é muito bonito. Acho que sempre eu tenho umas boas recordações dessas competições. O Aham. JASC do ano passado também foi muito legal. E deixa eu ver. Ah, a participação das Olimpíadas também foi legal. Eu tava auxiliando os árbitros, na verdade. Aham. Era como se fosse um apoio, assim, era um árbitro nacional. Eles falam árbitro internacional do país, Aham. já que os árbitros do país não podem arbitrar, então é um suporte. Mas foi uma experiência muito interessante, sabe? Tá com os árbitros no E intervalo. como que funcionou, assim? O que que tu fazia? Ó, basicamente eu ficava com os árbitros todo o momento. Era uma coisa meio intérprete, meio babá, sabe? Tudo que eles precisavam, eu tinha que atender, assessorar em qualquer coisa, deixar tudo organizado. Tinha um trabalho meio braçal, assim, Como mas se podia fosse uma participar. estagiária da arbitragem. Tipo isso. E ficava em contato, assim, se o pessoal do comitê tivesse que falar com alguém da FIG, por exemplo. Aí eu tinha que ir lá falar, ou com alguém da organização. Foi eu e a Ellen que fizemos esse papel juntas, assim. Então a Uhum. gente dividia as tarefas, era muito louco. Tinham coisas muito doidas, assim, até coisas legais. Tipo, a gente participou da reunião dos árbitros. O intervalo era muito interessante, sabe? O intervalo das Olimpíadas. Eles estavam todos chorando, super desesperados, acharam que tinham errado as notas. Ah, é? Mas tava tudo certo, assim. Tava, mas é uma coisa assim, se os árbitros dão alguma nota que é considerada errada, eles podem levar uma punição. E como Então, funciona? é assim, por exemplo, se a FIG, depois da competição, analisa que um árbitro deu uma nota para beneficiar um país que não foi justa, ele é punido. Ele pode ser punido de tantas arbitragens e se repetir, ele pode até perder o brevet, né, de árbitro Caramba. internacional. Então eles estavam muito apreensivos, né? A situação mais marcante foi aquela da Iana, quando ela caiu e caiu o aparelho.
porque alguns árbitros deram que foi queda da ginasta e queda de aparelho, e outros deram que só foi queda do aparelho. Então deu muita diferença de nota e eles ficaram Uhum. super preocupados se eles iam ser penalizados. Sim. Mas aí não foram. Não, E não como foram. que Ficou com a resolveram? diferença de nota. Como que resolveram a situação, assim, na hora? Naquele Olha, debate mesmo? na verdade, nem, não teve debate na Olimpíada. Foi isso mesmo. Ficou com grande diferença de nota. Eu não tenho certeza de qual nota que entrou. Se entrou com a queda ou sem. Eu acredito que foi sem a queda dela. Mas isso foi uma conversa de bastidor, sabe? Na Aham. Olimpíada eles não param a competição para ir falar com os árbitros. Vai do jeito que tiver. Sim. É complicado, né? Porque Complicado. às vezes, na verdade, o árbitro realmente pode não ter visto, né? A queda dela e tal. Exatamente. Porque, na verdade, ela caiu até meio delicada, né? Ela tentou Isso. dar uma disfarçada. Disfarçado. E o que tu acha mais importante, assim, na hora de estar arbitrando? Eu acho primeiro muita concentração, né? Justamente para não perder o movimento. É muito rápido. As ginastas treinam muito, então às vezes por uma pequena falta de concentração você perde um movimento. Imagina que a ginasta treinou o ano inteiro para executar. Então eu acho que a primeira coisa é isso. E claro que é ser justo, né? Ser imparcial, isso é muito importante. Tirar a sua emoção, por mais que seja difícil de falar, a gente tem que tentar olhar com um olhar mais frio mesmo, né, para a situação. Sim. E tentar também. Ah, e ela é da minha equipe, eu vou, né, tal. Isso, Porque isso acontece bastante, né? Assim, em campeonatos estaduais, às vezes. É sim, bem. A gente vê, né, muita coisa, assim. Eu já passei por algumas situações que eu tive que era olhar para uma árbitra nacional e falar, não, eu não concordo, né, tal. Eu não acho isso certo. Aí foi para sim, árbitra de controle, mas a menina era do da a árbitra era do clube da menina, né? E entendi. aí, tipo, fica naquela meio assim, né? Claro que às vezes o árbitro não tava de má vontade, né? Assim, Sim, de má índole e tal, mas intenção. acontece, né? O Sim, que tem que evitar bastante, assim. verdade. Eu acho que às vezes os treinadores ou as equipes que colocam árbitros em competições colocam meio a arbitragem como uma disputa, né, uma guerra, um conflito. E isso é muito prejudicial, né, para o esporte. Deveria Acaba ser que a própria competição fica com um clima assim, né? Porque os exatamente, árbitros já chegam olhando, assim, a equipe mesmo já fica olhando, tipo, nossa, né? E isso acaba, exatamente. às vezes, até prejudica as próprias ginastas, né, do clube, Com certeza. e atrapalha em tudo, né? Sim, com certeza. Enquanto, na verdade, deve ser uma coisa neutra, né? O árbitro deve ajudar a ginasta, ajudar a equipe, não prejudicar a outra equipe É, para a sua equipe ganhar. Isso nem faz sentido, né? Até uma ilusão, né? não faz parte do esporte em si, né? Exatamente. Eu acho que a gente acaba, algum árbitro que ajuda uma equipe, uma ginasta, acaba só prejudicando, né? Na verdade. Que é um resultado ilusório, né? Não foi Sim. com mérito. E às vezes acontece de tipo, uma competição aconteceu isso, ela foi beneficiada pelo árbitro. Aí chega numa competição que é todo mundo imparcial e o resultado é completamente outro, e a ginasta acaba Exatamente. se frustrando um pouco, né? Com certeza. É isso mesmo. Isso às vezes acaba até com a carreira de muitas ginastas, né? Porque acaba Sim, acontecendo isso. Até a própria técnica, às vezes, fica desmotivada e não sabe o que aconteceu, assim, né, na competição. com certeza. E muitos talentos podem ficar desmotivados, como você falou, né? O que eu acho ruim também é uma tendência, às vezes intuitiva, às vezes intencional, não sei, de ajudar aquela ginasta que já é muito boa. Uhum. E aí, as ginastas que são mais fracas, ou mais fracas, não, menos conhecidas, mas que também podem ser igualmente boas, são meio prejudicadas, né? Sim. É, que às vezes aí acontecendo isso, ela não tem mais a vontade também de querer crescer na ginástica, né? E aí segue Isso, por outro caminho e acaba
esquecendo até dessa parte da vida, né? Exatamente. E, assim, quando tu tá como árbitra controle, assim, né? Em campeonato estadual, nacional, qual que é a maior dificuldade, assim, que tu encontra em ter que lidar com tantas pessoas com opiniões tão adversas? Isso é difícil mesmo. Primeiro é não deixar passar nada, sim, às vezes não deixar que os árbitros passem alguma coisa fique desapercebido. Por exemplo, se é uma competição que tem obrigatório, não ter obrigatório, sabe? São erros muito graves. Se deixar passar, se o Uhum. diretor de arbitragem, o negócio falou controle, deixar passar isso é muito grave. É, e também controlar isso que a gente está conversando, né? Essas tendências. Se bem que isso é até fácil, porque a gente percebe. Quando a gente está Uhum. controlando todas as notas, a gente percebe muito facilmente o padrão, sabe? Que vem Quem muito tá. diferente, né? Sim, você consegue ver qual é o padrão daquele árbitro e quando ele sai do padrão. Então isso é até fácil, mas é claro que é difícil ter o jogo de cintura para colocar isso no lugar Uhum. sem, né, causar conflitos, causar atritos, né? Aham. Também é difícil, é delicado, né? E qual, tipo, assim, hoje em dia, né, tu é uma árbitra referência, assim, no Brasil, né? Dá muitos cursos. E qual foi a maior dificuldade, assim, que tu encontrou, tipo, assim, tu sabia que tu queria chegar lá, né? Mas aí tem todo o processo e tal. Como que foi? Na verdade, eu acho que foi muito sem pretensão todo esse meu processo, como você falou, né, de ser um árbitro mais referência, como você colocou, foi muito sem pretensão. Eu não tinha nunca o objetivo, assim, claro, eu queria ser árbitro internacional algum dia, mas eu nunca tive um objetivo tão claro e fui atrás. As coisas foram meio acontecendo. Eu sempre fiquei muito preocupada em dar meu melhor em cada situação, em ficar bem concentrada nas competições, ser justa, estudar bastante, prestar atenção em todas as novidades, as atualizações. Mas nunca tive uma pretensão em crescer, em ter cargos, em dar cursos. Não, foi uma coisa bem natural, sabe? Eu me identifico nisso, na verdade, como atleta, porque eu também nunca tive, assim, a pretensão de ter, sabe, melhorado tanto e chegado onde eu cheguei, porque quando eu era pequena, eu era a pior menina do estado. Eu era assim, Nossa. eu não encostava um espacá, sabe? A única coisa que eu fazia era encostar a cabeça na bunda, porque eu era muito flexível de coluna. Mas assim, meus pais me incentivavam, faziam de tudo por mim, mas eu treinava por treinar, porque eu gostava. Eu gostava de. Eu era a primeira a chegar no ginásio e a última a sair, sabe? E eu ficava lá treinando, treinando, treinando. Recebia, assim, muitas risadas, né? Que eu sempre ficava em último e tal. Eu levava na brincadeira um pouco, assim, mas lá no fundo aquilo mexia comigo, assim, né? Aham. E aí foi, e aí realmente eu também não era esse tipo de pessoa assim que não, sei que eu vou chegar lá e tal, não sei o quê. Então me identifiquei um pouco. Você vai aproveitando as oportunidades, né? Normal. É, Acho que é meio isso. agora sim, por exemplo, eu sou árbitra estadual, mas eu quero fazer o curso de arbitragem nacional, quando tiver o próximo e tal. Legal. Mas agora sim é uma coisa que eu sei que eu quero. Não sei se eu vou conseguir e tal, vou estudar pra isso, mas eu sei Vai, que vai é sim. muito difícil, né? Mas a gente ainda vai chegar, né, nessas perguntas, como é a prova e tal. E durante a quarentena, assim, como que tem sido lidar com todos esses cursos online? Porque todos eles seriam presenciais? É, sim. Não, mais ou menos. Teve um que eu dei online que eu já tinha dado para o mesmo lugar que me chamou presencial. Então acho que eles não teriam me chamado de novo. Agora eu tô dando um para um pessoal do Chile, que também tá online, né? E então teve algumas coisas que acrescentaram com isso de ser online. Nem todos, Aham. né, se converteram. Alguns sim, Santa Catarina converteu em online, ia ser presencial. Mas eu acho que, se eu pensar assim, a maioria realmente foi pela oportunidade do online, de atingir mais pessoas. Bom, o primeiro foi bem desafiador, porque eu tive que trabalhar assim, falar com uma câmera, isso é bem estranho para mim, não tenho essa aptidão blogueira, então eu tive que me adaptar a isso. Eu gosto de olhar para as pessoas, sabe, para a cara delas, para ver a reação.
para ver se eu tô falando, se o que eu tô falando tá muito difícil, eu tenho que adaptar. E a gente não tem esse feedback, né, no curso online. Então, eu tive que me adaptar a isso. Também adaptar todo o material, né? Porque, por exemplo, o meu material normal tinham vários slides, vários vídeos no mesmo slide. Isso não é possível no online, é muito pesado. Então, você tem que Uhum. colocar no máximo um vídeo por slide. Tem que formatar num programa profissional. Então, eu tive que aprender a mexer num programa profissional de edição de vídeo. Toda uma história, sabe? É toda uma adaptação. E Teve aí, que mas aí reaprender, depois né? reaprender, Reaprender, fazer um exatamente. curso para poder ensinar de novo. E como que tem sido Exatamente. assim o retorno? Tá sendo bom? Eu acho que sim, eu acho que tá sendo bom. Apesar, né, de eu me sentir insegura porque eu não tenho esse feedback imediato, eu acho que tenho recebido bons retornos. Eu acho que o Ah, presencial é sempre melhor, né? Mas e esses que tu tá dando, eles são cursos mesmo ou eles são atualizações? é atualização, mais atualização. E tem prova ou não? Não, é mais pra. Às vezes passa assim por todas as regras, né? Porque às vezes as pessoas têm dificuldade em ler o código, entender. Então eu coloco exemplos, Uhum. explico mais detalhado. E tem atualizações, porque a ginástica é muito. Muda muito, né? Tem Aham. mudanças constantes. Então é um pouco Então, dos dois. e aí nenhum deles foi assim, realmente um curso de arbitragem começando do zero e tal. Não. Agora o que eu tô dando pro pessoal do Chile é pros pais e para ginastas. Aham. Então ele tem uma característica assim mais fácil, mais lúdico, mais interativo, assim, mais vídeo, sabe? Não Ah, tô que colocando legal, né? todas as coisas, mas o mais importante. Ah, porque a minha mãe, por exemplo, ela não tem noção de nada. Então, se eu deixo a bola cair, ela acha que faz parte da minha coreografia, tá lindo e que eu fiz de propósito. Minha mãe não entende. Se eu falar pra ela o que é um spacar, ela não vai saber. E isso é muito legal, né? Na verdade, o pai ficar sabendo, entender um pouco. É legal. E tem, assim, alguma meta que tu tenha em mente que tu ainda não alcançou? Ó, como eu consegui, né, ter esse brevet internacional, uma meta que eu tenho é poder arbitrar como árbitro do Brasil, por exemplo, em competições oficiais. Esse seria um sonho, digamos, né, uma meta. Na verdade, quando tu faz, tem vários tipos de brevet, né, de árbitro internacional. Tu pode Isso. explicar como que é qualquer um, cada um e qual que é o teu? Aham. São 4 brevets, né? Um, dois, três e quatro, sendo que quatro é o mais baixo e um é o mais alto. Quando você faz o primeiro curso, tipo eu, que não tinha experiência antes em outros eventos, que não era árbitro internacional, você só pode ser três ou quatro, mesmo que você tenha nota pro um ou Uhum. pro dois. Então você. E para você ser, por exemplo, aí eu tenho a nota do 3 no individual. Na verdade, a minha nota é do 2. Só que eu não posso ser 2, então eu sou 3. No conjunto, o meu brevet é 4, mas a minha nota é do 3. Só que a nota do. Pra eu ser brevet 3 no individual, eu tinha que ter tirado a nota do 2. Ou seja, é um Uhum. pouco mais difícil se você não tem experiência. Nos cursos internacionais, assim, é muito difícil, pelo menos nesse formato que eu fiz, era muito difícil reprovar. A nota, Uhum. a diferença entre o 4, o brevet 4, as últimas notas, e o brevet 3, assim, é uma diferença muito grande. Você pode errar bastante, você vai continuar no brevet 4. Uhum. Então é como se tivesse um brevet 4 que é um ruim, entre aspas, né? O que ficou com a nota no limite. Ou, entre aspas, vou colocar assim, o bom, que é o meu, que na verdade é a nota do 3. Uhum. Não dá pra. Se você vê a nota de um árbitro, ele é brevet 4. Você não sabe, na verdade, se é uma nota boa, só que ele não tem experiência, ou se é uma nota. Porque 3 já é um brevet bom. Ou se ele é um árbitro que realmente ficou ali no limite e ficou no 4 mesmo. Uhum. E aí você vai subindo o brevet. Nesse ciclo, funcionou assim: nos 2 primeiros anos do ciclo, quem tivesse 2 competições em Copa do Mundo poderia subir o brevet. Tem que Então, por fazer exemplo, prova também ou não? não, é só participar e ser.
ter uma boa avaliação. Você não pode dar notas erradas toda hora, você tem que dar notas coerentes. Eles fazem essa avaliação, né? E se você consegue em duas competições dando notas boas, você pode subir o brevet. Por exemplo, se eu tinha a nota do brevet 2 e o meu brevet é 3, eu podia ter subido para o 2. Agora ninguém pode subir para o 1. Para o Como 1, que você só. faz? Aí você tem que ter. Você tem que fazer o primeiro curso de todos, que é um curso intercontinental. E só nesse curso você pode ter o brevet 1. Nos outros cursos é o máximo brevet 2, mesmo para quem já tem experiência. E é, tipo, muito difícil, assim, pessoas selecionadas para fazerem um. Exatamente. É uma coisa. O que eu entendo assim, é uma carreira a longo prazo. Tem muita política, né? Você não. Ah, eu quero fazer esse primeiro curso. Não, não é bem assim. Você tem que ser indicado pelo seu país, só são 2 vagas por país. Então, é muito diferente do que eu fiz, que eram 10 vagas por país, era só você pagar. Então, eu peguei um país que ia ser em inglês, eu sabia que ia ter menos pessoas e ia ser mais fácil de eu conseguir. É outra situação, sabe? Entendi. Tem uma parte que depende de você e tem outra que não depende, né? E tem, na verdade, eu não sei muito, mas tem alguém do Brasil que Uhum. seja um? Atualmente não. Tem, qual é o mais alto que o Brasil tem? 2. Quem Tem são? alguns que são 2. O Léo é 2. Não sei se eu vou falar todos, mas o Léo é 2, a Márcia Versani é 2, a Wanda Portugal é 2. Eu acho que a Renata também. Eu acho que esses. Ah, tá. Assim, né? Poucos, mas que na verdade eles tiveram maior possibilidade, né? Chances de arbitrar internacionalmente, né? Isso. E, Eles foram nessas competições e já subiram o brevet, né? Nesse ciclo mesmo. e para passar assim pro 2, você tem obrigatoriamente que pedir ou já muda automaticamente? Se você participou das competições, já muda. Ah, tá. E muda alguma coisa assim em questão lá na banca de arbitragem, por exemplo? Muda. Porque os brevês mais altos arbitram dificuldade, os mais baixos, execução, e os mais baixos de todos ficam só na linha ou cronômetro. Aham. Ah, Faz mas é muita assim, diferença. mas é uma oportunidade, né? De você estar Com ali vendo certeza. como que é e tal. Sim. E aí tu não teve ainda a oportunidade de estar arbitrando internacionalmente. Eu fui, mas só por clubes. Uhum. Assim, Eu, tipo, sul-americano. eu fui para uma Copa Sul-Americana, que foi na Bolívia, e fui para um torneio de clubes que foi em Portugal. Uhum. Então, assim, um clube me indicou e me levou, sabe? Não foi oficialmente pela confederação. Aham. E como que é, assim, questão de fazer o curso e fazer a prova, tanto do nacional quanto do internacional? A diferença maior entre do internacional e o nacional, em relação ao curso, é o tempo, né? O internacional é mais longo, o nacional é mais compacto, o estadual mais ainda, né? E a prova, consequentemente, é mais compacta. Embora seja o mesmo conteúdo, mas tem menos, é mais curta, né? Por exemplo, no internacional foi, eu não lembro direito, 4, 5 dias de curso, quase uma semana de curso. Mas as provas eram 70 e tantos vídeos para você arbitrar. É Então muita é coisa. bem pesado, é muito cansativo. É bem exaustivo, sabe? Tipo, você fica um período inteiro só vendo vídeo e arbitrando. Isso, Quase uma competição inteira, porque é mais ou menos isso que dá, exatamente. né? Exatamente, quase uma E, competição inteira. e no nacional, são tantos assim também? Não, no nacional foram uns 4 vídeos inteiros. Aí tinham partes também, era mais simples. No, Depois tinha. pode Oi, falar, pode falar. desculpa. Para execução também eram tipo 3 de cada quesito, é bem menos. No total, não sei dizer, não lembro muito bem. Apesar de eu ter feito a prova, né? Eu não lembro muito bem, eu acho que foram 15. Mas é bem diferente, sabe, do que Sim, do sim. internacional. No teu estadual foram, tipo, bastante vídeos também, né? É.
Também, bastante. Sabe? Porque eu lembro que no meu estadual era assim, eu fiquei um período inteiro fazendo só questão prática, assim, também. E pra mim, quando eu tava arbitrando conjunto, parecia que o tempo tinha parado, sabe? Porque fazia pouco tempo que eu tinha visto as coisas de conjunto e eu não sabia entender muito bem ainda o que era um CR, o que era um CRR. E aí eu olhava aqueles vídeos e falava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Isso aí depois deu tudo certo, assim, né? Mas foram, assim, bastante vídeos, sabe? Eu acho que a gente ficou também um período inteiro fazendo, mas era o mesmo vídeo, eles passavam, tipo, umas 2, 3 vezes, assim, pra dar aquela chance, assim, pra ninguém errar, sabe? E eu perguntei para algumas pessoas, assim, se elas tinham algumas perguntas para ti e tal. E, na Legal. verdade, eles pediram mais para tu poder explicar aqui para quem estiver assistindo o que é cada coisa. O que é D1, o que é D2, o que é D3, D3, D4, o que é execução técnica, execução artística, como que divide as notas para dar a nota total. O pessoal pediu para tu explicar isso para quem não está entendendo muito bem. Tá. Então, a nota de dificuldade é formada por dois quesitos, né? Um quesito mais do corporal e o outro do aparelho. Esse mais do corporal a gente fala que são os árbitros do D1, D2. São dois árbitros que vão avaliar as mesmas coisas, que são as dificuldades corporais, saltos, equilíbrios, pivôs e os passos de dança. Eles vão dar uma nota comum, né? Cada um dá a sua nota, no final eles chegam no consenso e essa nota vai ser somada com o D3 e D4, que é mais a dificuldade em relação ao aparelho, que são as ADs, né? É o que mais as ginastas fazem hoje em dia, e os riscos. Aí também são dois árbitros, vão dar uma nota comum e vai somá-la com a nota do D1, D2. Tudo isso é a nota de dificuldade. Essas são só notas de soma, né? O que a ginasta faz, o árbitro avalia, né? O árbitro registra o que a ginasta fez e vai somando. A execução já é uma nota de subtração. Tudo que a ginasta errou, seja falta artística ou técnica, vai ser subtraído daquilo que ela acertou, que é lá da dificuldade, aquilo que ela obteve os pontos, né? Tem muito, o que é muito comum na ginástica atual, é a ginasta fazer uma dificuldade com faltas, validar essa dificuldade, mas ela vai perder na execução. Que às Então, vezes acaba perdendo mais execução do que o valor que ela ganhou, né? exatamente, mas antes, se tivesse uma falta, um desvio médio, assim, um desvio importante na dificuldade, nem invalidava a dificuldade. A Uhum. ideia é que a ginasta possa ganhar, mas aí perca. Não que ela perca nas duas bancas, sabe? Então, Uhum. assim, tem alguma lógica. E Uhum. aí a execução é dividida em técnica e artística. A execução artística vai ver as penalidades na coreografia, se está fora da música, se terminou sem a música, é, se os elementos têm lógica entre um e outro, né? Ou se são aleatórios. E essas penalidades do artístico também são dois árbitros, E1 e E2, vão dar a mesma nota. Elas vão ser somadas com as notas com as faltas técnicas, que são quatro árbitros geralmente. Aí essa é a única banca que eles arbitram sozinhos. Cada um dá a sua nota, vai descartar sem falar com o outro, né? Vai descartar a mais alta e a mais baixa, faz uma média nas duas centrais e soma com a nota artística. É basicamente isso. E aí diminui lá da nota do D. E eles pediram assim pra tu falar, tipo assim, quando tu começou a arbitrar. Normalmente quem começa a arbitrar sempre é jogado lá na execução, sabe? E aí eles pediram pra tu falar como que foi assim esse processo do início da arbitragem. Aham. Ó, quando eu comecei a arbitrar estadual, eu tinha muito mais facilidade. Eu sempre ficava mais no que era de aparelho, como se fosse o D3 hoje. Na época Uhum. era DA, VA, nem lembro qual era o nome mais. Mas era só ficar ali na ficha vendo o que a ginasta fazia com o aparelho. Ou talvez com dificuldade corporal. Eu ficava mais na dificuldade. Mas aí no nacional, como você falou, né? Quem é novato vai pro fim. Aí eu fui a primeira vez que eu arbitrei a execução foi no nacional, por exemplo, no Campeonato Brasileiro Infantil. Ainda era Então, daquele tempo das fichas? ainda do tempo das fichas. Isso foi em 2009.
Então foi super difícil, sabe? Claro, eu sabia a teoria, mas a prática mesmo foi num brasileiro e tinha que aceitar, porque era uma competição importante. Então é difícil, eu fui pegando ali meio que na marra. Aham. E como que era, assim, arbitrar nesse tempo? Na verdade, os árbitros de dificuldade era muito fácil, né? Era só fazer um certo ou errado. Mas, assim, como que funcionava? Porque hoje tem a dificuldade D1, D2, que é corporal, D3, D4 do aparelho, e execução técnica e artística. Como que funcionava antigamente? Como que fazia divisão? Era basicamente a mesma coisa. Nessa época de 2009 era mais ou menos a mesma coisa, só que mudam os detalhes, sabe? A dificuldade de aparelho, tipo o D3, D4 de hoje, né? As ADs, eram muito mais simples. Era só Uhum. combinar os critérios, não tinha isso de ser interessante, não precisava ser dois. Era pegou sem mãos, já era 0,10. Pegou fora do campo visual, mas 0,10. Era mais simples. Eu lembro E das minhas séries. era várias coisinhas, né, pequenas, que iam somando a nota. Aí depois que isso, no código da Olimpíada, isso evoluiu para maestria, né? Não podia ser qualquer coisa, tinha que ser uma coisa especial. E eu acredito que esse código hoje é uma coisa meio no meio termo, né? Não é nem a maestria e nem aquele D2 de várias coisinhas. Ele tá ali no meio. Mas como era assim na ficha, o que era difícil da ficha era se a ginasta fazia uma coisa diferente do que estava na ficha. Isso era bem comum. Por exemplo, estava descrito que ela tinha muito mais critérios do que ela realmente tinha. Então, um árbitro que era pouco experiente só via assim: ah, ela lançou, ela recuperou, ela fez. Então, Uhum. dava todo o valor. E o árbitro mais experiente ficava ali cortando os critérios. Não, ela não fez sem mãos, ela não fez fora do campo visual, ela não fez isso. Então, isso era o mais difícil. Isso, na verdade, os riscos surgiram mais ou menos nessa época aí, né? Foi em 2009, por aí? Ou foi Antes tinha depois? riscos. Na minha época tinha, por exemplo, mas era muito mais simples. Era tipo duas cambalhotas pra frente, no máximo três. Tinha chenê cambalhota. Isso era o ápice, sabe? Não tinha tantas voltas como tem hoje. É porque eu lembro que desde que eu entrei na ginástica, assim, que eu comecei a competir mais, o primeiro era só dificuldade, que era numa Aham, época que eu lembro que eu era juvenil ainda, ou eu era infantil, competia juvenil. O juvenil tinha, sei lá, 12 dificuldades, e aí tinha aquele era. negócio de massas das 12, 9 tinham que ser equilíbrio, né? Equilíbrio, A isso, fita tinha que ser pivô, o arco era isso. dividido. Aí eu peguei esse código, aí depois veio esse que começou os riscos, eu acho. E aí depois os passos de dança. E aí agora como chegou hoje, assim, né? Tu pegou todas É. essas evoluções como árbitro? Peguei. Numa E, fase. Essa que, primeira que você falou ainda era ginasta, árbitra, mas peguei. e como que foi, assim, tipo assim, arbitrar uma, depois arbitrar outra? Ó, no geral, esse jeito de não ter ficha beneficia muito mais a ginasta. Porque ela pode inventar uma coisa na hora, ou ela pode tirar uma coisa na hora, isso não vai ser não vai ter uma penalidade, né? Não vai ser um prejuízo para ela. E eu acho que a tendência, aí é a minha opinião, assim, a tendência meio subjetiva dos árbitros é quando não tem ficha, é tentar dar mais, dar o que vê. E com a ficha é meio que cortar. Ela não fez, não fez, não fez, não fez. É como colocar ali em prova o que recebeu, o que o árbitro está vendo. E agora no papel em branco é a responsabilidade do árbitro anotar. Então eu acho que, assim, subjetivamente, as notas acabam sendo mais altas do que até deveriam ser, sabe? Porque Aham. fica essa responsabilidade de não perder um elemento. E pra tu arbitrando, assim, desde o início, qual era mais fácil, assim? Tipo, Olha, desculpa. que tu se sente mais à vontade, assim, se sentia, né, mais à vontade de arbitrar. Antes sempre foi as dificuldades. Aí aos poucos eu fui aprendendo a execução técnica e artística. Para mim foi processo assim, até o inverso, né, do que a maioria acha mais fácil. Eu achava sempre o D
e depois o E. Hoje eu acho mais fácil o E. A execução eu acho mais fácil. É, É mais automático, eu assim. gosto muito de D3, assim, de estar, não Eu gosto de também. conjunto eu passo longe, sabe? Eu gosto também, mas Mas, eu entendo que é mais fácil, assim, eu nem penso direito na execução, é mais automático. Não, não penso, né? Mas é mais automático. Mas eu acho o D muito mais objetivo. D3 eu acho bem objetivo, né? Lançou para sem campo visual, sem as mãos, pronto. Para mim é objetivo. uhum, A execução artística, ela é bem complexa e difícil, eu acho. tem que saber, né, bastante, É, assim, sim. E porque não mesmo adianta. Na verdade, tem que treinar um pouco, né, para arbitrar a execução treinar, artística. tem que saber, é complexo. Você vai arbitrar com uma outra pessoa que pode pensar totalmente diferente de você. Isso já dá muita confusão. Uhum. Então, é bem, bem complicado. Em conjunto, o que que tu gosta mais? Olha, eu gosto da dificuldade, por mais que seja estranho falar isso, né? Todo mundo tem medo. Eu acho legal, eu gosto. Na minha equipe sempre teve muito conjunto, né? Então foi uma coisa até comum para mim ter mais assim familiaridade com o conjunto até do que do individual. Na minha equipe sempre assim, as boas faziam conjunto, as mais ou menos faziam individual. Então isso foi bem natural, assim. Eu gosto de conjunto mesmo, acho legal. Gosto dos Ds, acho desafiador, sabe? Pra mim é como se fosse. Pode ser engraçado falar isso, mas pra mim é como se fosse um jogo arbitrar. Eu acho uma coisa divertida, que eu quero acertar, sabe? Aham. Então, conjunto tem muito desafio, né, pra Sim. acertar. Individual ou conjunto, tu prefere? Ai, eu acho que os dois têm coisas boas. Tem coisas que eu gosto, assim. No geral, eu prefiro conjunto. Se É tiver que que eu escolher acho que um conjunto. até é que é bem mais desafiador, assim, né? Você É, fica, tipo, olhando ali as cinco meninas fazendo e eu acho que, na verdade, por isso que até hoje eu não me senti à vontade ainda em arbitrar D3, D4 de conjunto, sabe? Porque eu não tenho ainda muita habilidade, assim, de estar vendo e estar anotando, sabe? Quando eu anoto alguma coisa, porque a gente passa, lá em Santa Catarina, é assim, a gente passa no curso. A primeira competição que vem pós-curso, eles levam alguns árbitros que passaram para fazer meio que um teste, assim, sabe? E aí sei. colocam a gente lá no meio da banca pra gente arbitrar conjunto e lança no D3. Ah, agora tu vai fazer D3, agora tu vai fazer D1. E aí, na minha primeira competição que eu tava assim arbitrando, eu já olhei assim e falei, gente, era conjunto de joguinhos já. Elas estavam competindo estadual de conjunto, mas era conjunto de joguinhos. Então é conjunto assim, realmente mais difícil, sabe? E aí, Aham. enquanto eu tava anotando a primeira colaboração, eu olhava assim, aí eu já tinha perdido alguma coisa. Aí eu ia comparar minha ficha com as das árbitras que estavam arbitrando mesmo. Meu, enquanto eu tinha anotado uma colaboração, a gente tinha anotado uma e mais três. Eu ficava muito perdida, É. assim, sabe? Agora eu já sou um pouco mais acostumada, porque eu ia treinando, assim, né? Lá em Santa Catarina, eles não deixam ficar duas meninas da mesma equipe para arbitrar conjunto, porque é sempre uma banca só. Então, quando eu ficava de fora, assim, eu já ia treinando, sabe? Tipo, agora eu perdi mesmo, ó, agora eu só perdi critério, sabe? E ainda tô me acostumando com esse mundo do conjunto. Ó, a Mari, É, poxa, apareceu. o que é fato é que nesse código tá realmente muito difícil. Se a gente pega os números de dificuldades do ciclo anterior com esse ciclo, é uma diferença gritante. Nesse código tem diferença de um ano para o outro, né? Esse Uhum. ciclo que a gente viveu cada ano, é, as ginastas e os conjuntos estão fazendo mais elementos. Então é realmente difícil para todo mundo, não é só para você não se preocupe. Uhum. Na verdade, esse código mudou tanto, né, que em 2017 a gente montou um conjunto para competir e, assim, muita coisa valia. Aí a gente chegou em 2018, a gente vai ficar com o mesmo conjunto. Mas foi impossível Não ficar com o dá. mesmo conjunto, assim, a gente ficou com o mesmo esqueleto, porque mudou tanta coisa, a gente teve que mudar Isso, praticamente todas as colaborações do conjunto, sabe? E, exatamente. e é assim, a atualização que realmente a FIG faz, né, para melhorar a ginástica, mas não se sabe ainda, né, aonde vai chegar, né? Porque acaba que realmente tem muitos conjuntos que a gente não sabe, né, onde começou, onde terminou.
Não. É insano. E você falou exatamente, 2017 era limitado a nota do D, né? Era até 10 pontos. Isso, aham. E aí, em 2018, já tiraram esse limite. Ou seja, o céu é o limite, né? Como as colaborações são a dificuldade, o elemento de dificuldade que é ilimitado, é onde os conjuntos mais exploram. E no individual, o único elemento ilimitado, né, tirando o passo de dança, é o AD. Então, cada vez mais as ginastas estão colocando esses elementos que são ilimitados para ganhar mais pontos. É, acaba que fica uma série. Perde um pouco assim a beleza, né? E tal, porque eu mesma fazia séries que era assim, muito arriscadas, então eu acabava sempre errando Sim, assim alguma coisa, sabe? Porque queria, de qualquer forma, eu queria arriscar, né? Se eu isso mesmo. acertasse, eu ia lá pra cima. Mas aí uma dificuldade que era pra valer, tipo, 0,50 valia 1,40 assim, 1,50 de tanto que coisa que botava, assim, no meio da dificuldade, né? Exatamente. Tem essa questão que você falou, até ginastas super de ponta, assim, erram mais, porque elas têm mais elementos arriscados, como você falou. Se elas acertam, é ótimo. Elas ganham muitos pontos. Mas elas estão ali passíveis de erro, né? Agora tem o outro lado do artístico, que eu acho que não é impossível ter o artístico nessas coreografias de hoje. Eu só acho que é mais difícil. Mas aí Porque, vai da técnica também, né? Saber explorar. exatamente, E saber às, explorar. e às vezes a técnica até tenta colocar, mas a ginasta, sei lá, é meio tímida, meio que. Tem muito ginasta também que come, né? Eu Come. como técnica também. Eu montava série, eu chegava pra ver, vamos passar na música. Tinha três coisas a menos que a menina tinha tirado, assim. Então isso acaba que Pois é. dificulta um pouco o processo do artístico, né? Exatamente. Como o artístico vão estar naqueles detalhes de braços, de cabeça, de ligação. São os detalhes, né, hoje em dia. Entre os elementos, mas eu acho que é difícil falar, eu não consigo falar como dica assim, tirem as ADs e coloquem mais artístico, porque vocês vão ficar sem nota. Acho que É, é tentar ali no desafio de manter as ADs com elementos coreográficos. Tem que tentar. mas agora também já soltaram, né, uma nota de que vai diminuir, vai ser limitado, né, o número de ADs e tal. Você já Sim. tá mais ou menos por dentro do que vai acontecer, assim? Eu já li o próximo código, mas ele ainda é uma incógnita, né? A gente não sabe se ele vai ser mantido. A versão que eles mandaram, né? Não sabe se vai ser mantida ou se vão modificar. Talvez a estrutura dele seja mantida, mas não ele todo. Então, aí tem sim limites para ADs e limites de pré-acrobáticos, porque hoje a gente vê muito, né? Muitas reversões, muitas estrelinhas e etc. De diversas maneiras, né? Só pelo fato Isso, de serem diferentes, né? exatamente. É, Então, mas eu acho que talvez tenha um limite ali. Você possa fazer as ADs, mas não com a reversão. Você vai ter que Aham. fazer com fora do campo visual, sem mãos, etc. Mas eu acho que limitando o número de ADs, automaticamente as ginastas vão parar de repetir tantos acrobáticos assim da mesma base, né? Porque Exatamente. pelo fato de ter que fazer muitas, essa eu vou fazer uma estrelinha normal, essa eu vou fazer uma estrelinha indo pro chão, essa eu vou fazer uma estrelinha com a perna dobrada. E aí, pelo, como vai diminuir isso, então eu acho que não vai precisar usar tantas, né? Exatamente. O que eu acho legal desse código é que é possível para ginastas que não são, por exemplo, muito flexíveis, explorarem então o aparelho. Outras que são mais artísticas, explorarem outra parte. Talvez, na verdade, esse último ponto que eu falei que ficou meio ruim, né? Porque acabou que o peso maior ficou no aparelho mesmo. Quem sabe para o próximo código que eu tenho visto é que eles queiram realmente dar essa possibilidade da ginasta colocar o peso onde ela quiser. E o Uhum. artístico também vale bastante, ter um peso mais forte. Eu acho que a ideia principal é essa. Ou a dificuldade corporal, enfim. Uhum. Na verdade, o que eles falaram, né, quando veio esse código, é que seria uma ginástica assim mais acessível para todos os tipos de ginastas, né?
Só que acabou realmente que agora no final é quem é melhor de aparelho, porque claro É, que tem dificuldades que valem muito, mas a menina que faz muita dificuldade e pouco AD, por mais que ela seja uma ginasta é, limpa e tal, ela sempre vai acabar ficando para trás em questão de nota ali. sim, verdade. Verdade, exatamente. Então, eu acho que a tentativa deles para esses ajustes do próximo código vai ser justamente reforçar essa ideia, sabe? Tentar deixar mesmo uma ginástica mais democrática. Vamos ver se eles vão conseguir, né? Sim. E em questão do que eles estavam também falando de voltar a ficha pro conjunto, né? O que que tu acha disso? Olha, eu acho que é ruim. Eu entendo o ponto de querer voltar a ficha porque é muito difícil de ver. Mas talvez isso possa ser resolvido com limite de colaborações, com outras regras, sabe? Uhum, Eu acho que é melhor mesmo se for sem ficha. Como eu tava te falando, né? Eu acho que acaba que o conjunto vai ganhar mais nota, ou a ginástica ganha mais nota se não tem ficha. A ficha uhum. dá uma limitada. Sim. Então, eu acho que era tentar ir por outros caminhos, quem sabe limitar as dificuldades, né? Uhum. É porque a gente falava até brincando, assim, lá na minha equipe, né? Nossa, as notas estão sendo tão altas de conjunto que na Olimpíada vai chegar quanto? 35. Mas elas estão Mas quase, tá quase, realmente. isso. Mas vai, E foi ano passado, de 25, esse ano já estão tirando 33 praticamente. Então, isso. a diferença é absurda. Em que esporte que a pessoa aumenta, né? 8 pontos de um ano para o outro? É muita Sim. coisa. E o mais interessante disso, Amanda, é que são todas as equipes, por exemplo, todos os países. Se a gente pensa no campeonato mundial, eu fiz assim um estudo para mim mesmo e para eu ter mais noção quando eu dou cursos e tal. Eu arbitrei todas as séries do Mundial de Baku e fiz a ficha. E fui comparando os resultados oficiais, né? Aí a conclusão que eu cheguei é: todos os conjuntos têm mais ou menos a mesma quantidade de elementos de dificuldade. A Rússia Uhum. tem um pouquinho mais, às vezes a Itália tem um pouquinho mais, mas no geral eles têm mais ou menos a mesma estrutura. Ou seja, é mais uma questão de quem executou mais na hora. Isso é bem interessante, porque se a gente pensa nos campeonatos do Brasil, por exemplo, os conjuntos do brasileiro, eles também vão ter essa estrutura. Uhum. A diferença realmente vai ser a execução, ou às vezes o valor mesmo de cada colaboração, que pode ser um Sim. pouco menor. Mas acabou que todo mundo foi para uma mesma fórmula de bolo, né? 20 e tantas colaborações, quase 20 lançamentos com 2 aparelhos, maioria CRR que ganha mais. Então é meio uma estrutura similar, sabe? Isso é uma Uhum. coisa louca de se pensar, né? Que todos os conjuntos praticamente estão numa mesma receita de fórmula ali de dificuldade. Sim. E eu vi aqui uma barrinha no meu. Que minha amiga tá assistindo, né? Daí ela mandou uma mensagem aqui no WhatsApp. Que a gente tá falando de CRR e CR e ela não tá entendendo o que que é. Ela pediu pra explicar. Ah, essa é uma ótima pergunta. Então, a gente está falando das colaborações do conjunto. As colaborações são esses momentos, né, que todas as ginastas participam, elas realizam um trabalho coletivo, né, de forma junta, de forma unida. Por exemplo, uma ginasta lança, a outra recupera, a outra passa por cima. E o que vai diferenciar aí a CR da CRR seria esse obstáculo. Por exemplo, numa CR, que não vai ter obstáculo. A ginasta lança o seu aparelho, faz uma cambalhota sozinha e recebe o aparelho de outra companheira. Só que nessa ação, todos os ginastas têm que participar. Então, ela lança para uma companheira, recebe da outra, as outras trocam de aparelho. Então, é uma CR. Uma CRR é como se fosse um risco a mais, né? Um elemento mais difícil. Então, é um obstáculo. Ela vai lançar, por exemplo, o seu aparelho, vai fazer uma reversão por cima das companheiras e vai receber o seu próprio aparelho. Tem um obstáculo. Então, é basicamente essa a diferença, se tem obstáculo ou não. Depois eu vou perguntar pra Simplificando, ela se né? ela entendeu. Mas é que pra gente é muito simples, né? Daqui falando, o Exatamente. aparelho passa por cima, a ginasta passa por cima, mas é. Pra quem não entende, realmente É difícil. é grego, né? Exatamente. Tem que dar uma olhadinha aí em qualquer conjunto, aí você tenta identificar esses momentos. Então tá. Te agradecer pela entrevista, né? Em nome da Aerobic 5 também. Também te agradeço por ter aceitado o convite.
Obrigada, agradeço vocês pelo convite, foi muito legal. Obrigada também a todo mundo que participou, que assistiu, que mandou aqui algumas observações. Então, um beijo. Obrigada, Ana. Beijos, Amanda.